Eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 9. Gálatas capítulo 9. Apenas um versículo, vamos ler. Um versículo muito conhecido, mas muito significativo. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Deus querido, vem falar conosco, meu Deus. Fala aos nossos corações. Derruba, Senhor, qualquer barreira, obstáculo que há, meu Deus, entre os nossos corações e a Tua palavra está sendo ministrada nesse altar, meu Pai. Que haja transformação de vida, que haja, meu Deus, transbordo em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Eu convido todos a se assentarem. Fermento. Fermento, acredito que todos sabem, mas vou dizer o significado, o que é o fermento, né? Fermento, me perdoe a explicação muito simples, muito superficial, mas nada mais é do que, falando do fermento biológico, né? Nada mais é do que uma cultura de bactérias, os levedos, que elas são inseridas em uma determinada massa, né? Falamos de uma massa de um pão como exemplo, e esse levedo, essa bactéria, essa cultura de bactérias, ela causa uma reação quando essas bactérias começam a digerir o amido contido ali no trigo, e essa digestão das bactérias, ela gera gases, e esses gases, eles geram bolhas dentro dessa massa, e aí acontece aquilo que nossos olhos enxergam. A massa, ela cresce, ela ganha um volume e ela fica airada. É o pão que nós conhecemos, é o bolo que nós conhecemos. Claro, tem um fermento químico também, mas estou falando do fermento biológico. E o que nós acabamos de ler, peço licença, só um minutinho para vocês. Pronto, agora ficou mais confortável. O que nós acabamos de ler na carta aos Gálatas, Paulo, ele faz uma ilustração, ele faz uma comparação, né, do que pode contaminar. Diz que o levedo, né, o fermento, numa massa, ele pode contaminar, ele impregna toda a massa. Mas antes guardem esse conceito, nós vamos voltar para ele. E eu queria falar sobre algo antes disso. Sobre nós, seres humanos. Nós somos integrais. Nós não temos como dividir partes, nos separar em partes. Nós somos corpo, alma e espírito. E isso está integrado, perfeitamente integrado. O mesmo acontece quando nós falamos da questão do emocional, né, e do físico. Não há como separarmos uma coisa da outra. Nós somos um ser íntegro. E em que isso importa? Em que isso é tão importante para nós, nesse momento, nessa reflexão? É que qualquer coisa que aconteça em uma área das nossas vidas, ela fatalmente irá também repercutir sobre outras áreas. Nós estamos falando de corpo, alma e espírito. Se acontece algo com o meu corpo físico, isso vai isso vai ter repercussões, ter consequências na minha alma, no meu emocional. Por exemplo, se você está sofrendo com uma enfermidade, fatalmente, de uma forma ou de outra, com mais ou menos intensidade, isso irá repercutir, isso irá ter consequências no seu emocional. E o contrário também acontece. Se você está vivendo algum problema, alguma situação emocional,
fatalmente isso irá causar também consequências no seu físico. É aquele desânimo, aquela falta de forças, né? Quando você está vivendo um momento muito agudo da sua vida, emocionalmente falando, você se sente sem forças para se levantar, para sair da cama, para executar o seu trabalho. O mesmo acontece também quando nós estamos falando do nosso espírito. Quando estamos espiritualmente feridos, afastados do Senhor por alguma coisa, isso repercute no nosso corpo e também na nossa alma. Ou seja, nós somos um ser íntegro, um ser inteiro. Quando uma área da nossa vida é afetada, fatalmente a outra também, com mais ou menos intensidade, de uma forma ou de outra. Isso é algo inevitável e não há como separar disso. E falando também, trazendo agora assim, numa outra dimensão, mostrando o quanto nós somos seres integrais, na nossa vida profissional, ela não tem como você separar completamente da sua vida pessoal, dos seus relacionamentos. Se você tem alguma situação, você está vivendo um desafio na área profissional, fatalmente esse desafio ele terá alguma repercussão na sua vida pessoal. Se você está vivendo algum problema, alguma situação de relacionamento, eu falando de problema, mas também estou falando de coisas boas. Você está vivendo um momento maravilhoso da sua vida, você casou recentemente, você está vivendo o melhor momento da sua vida pessoal. Fatalmente, isso irá também ter consequências sobre a sua vida profissional, sobre os seus outros relacionamentos, além do seu relacionamento principal. Nós somos seres integrais. Não tem como separar o que estamos vivendo numa área e aquilo ficar completamente isolado, como se fosse um exame de laboratório. Essa parte aqui não vai contaminar a outra. Nós somos seres plenos e integrais. E também demonstrando ainda mais essa integralidade do ser humano, é que as coisas que acontecem fora de nós, né, o nosso exterior, também ela influencia o nosso interior, e também vice-versa, o contrário também é verdade. Então aquilo que acontece externamente, ou seja, dos nossos relacionamentos, das nossas relações interpessoais, isso vai repercutir internamente em como vemos o mundo, em como nos relacionamos com o mundo, como nós lidamos com os desafios e com as questões do nosso dia a dia, porque nós somos seres integrais. E falando dessa integralidade, né, tem algo que nós não podemos, nós precisamos ter como uma certeza, que é nós somos frutos, até uma frase que virou, né, clichê, vamos dizer assim. Nós somos frutos das nossas escolhas. Eu vou além, eu diria que nós, em última instância, nós somos as nossas escolhas. Você não é definido pelo lugar onde você nasceu, pela família em que você nasceu, pelo nome que você recebeu, pela etnia que você pertence. Isso não te define. Agora, as suas escolhas, as minhas escolhas, elas me definem e te definem. As escolhas que nós fazemos, elas têm consequências. Essas consequências, elas são inevitáveis. É o que a palavra de Deus chama de plantio e colheita. É uma relação de causalidade entre as nossas escolhas e aquilo que nós colhemos através delas. Nós somos essas escolhas. Pastor, mas eu tenho coisas que estava além
das minhas escolhas que me definiram. Não. O que te definiu foi as escolhas que você teve a partir daquela condição exterior que te foi imposta. Aquilo te definiu, aquilo define quem você é. São as nossas escolhas. Então, em última instância, como eu disse, simplificando muito, não vou entrar aqui num debate sociológico, né, de antropologia, nada disso. Apenas de uma forma muito simples da gente lidar. Nós somos, em última instância, as nossas escolhas. O que nós podemos fazer diante daquilo que nos é imposto. O país onde nós nascemos, a época em que vivemos. Mas isso não nos define. O que nos define, em última instância, como eu disse, é as nossas escolhas. As nossas escolhas, elas mudam. Elas nos moldam o nosso interior e também elas moldam o nosso exterior, através da nossa influência, o discipulado. Né? Quando as nossas escolhas, elas são vistas por aqueles que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor, elas observam as nossas escolhas, ou seja, as atitudes que nós temos, né, diante dos desafios, diante das decisões que são colocadas diante de nós, né, diante da renúncia que nós temos diante de uma decisão, porque cada escolha ela é uma renúncia, a gente renuncia a isso em detrimento disso. Então, nós somos observados e, então, dessa forma, as nossas escolhas, elas moldam o nosso interior, ou seja, elas nos definem para nós mesmos, internamente, mas também nos definem diante das pessoas. As pessoas olham para nós, observam as nossas atitudes, e aí essas atitudes e essas escolhas, elas vão definir quem é que nós somos. Isso gera uma grande responsabilidade. Isso gera uma grande responsabilidade, porque as nossas escolhas, elas precisam estar de acordo com o nosso propósito. Quando nós falamos de discipulado, como eu sempre falo, o discipulado, ele é inevitável. O discipulado, ele é, de forma muito simplificada, é a influência, é o ensino, vamos dizer assim, através da influência. O tempo todo nós somos influenciados e influenciamos. E precisa haver no discipulado de um cristão a intencionalidade. E essa intencionalidade é que nos faz medir, vamos dizer assim, ter cuidado a mais pelas nossas escolhas, porque nós temos a responsabilidade de discipular, de influenciar pessoas. Então, ela está diretamente relacionado ao nosso propósito. Mas quando eu falo de escolhas, a gente imagina assim, alguma decisão muito importante, muito séria da nossa vida, mas eu estou me referindo ao dia a dia, sabe? As escolhas das palavras, da forma de falar, diante de uma situação familiar, por exemplo, de uma situação entre filhos, crianças, uma coisa simples e corriqueira do dia a dia. É dessas escolhas que eu estou falando. Eu não estou falando das escolhas grandiosas da nossa vida, que vai ser um marco, alguma coisa que você vai lembrar para o resto da vida. Não, escolhas simples, como o que fazer antes de sair de casa, a hora de sair, sabe, o compromisso, a atitude no momento de sair de casa para vir para o culto, por exemplo. Isso, aqueles que são pais de crianças, por exemplo, aquilo deixa uma marca muito forte na vida de uma criança. Uma escolha. Olha, a minha atitude, né? Eu estou indo adorar a Deus,
Então, para mim, isso é o mais importante de tudo. Eu estou aqui diante de meus filhos, com minha esposa, demonstrando isso. Isso é o mais importante. Aqui, o meu foco é isso, é todo o zelo, é o cuidado, é me vestir bem, é me esforçar para chegar antes do horário, é estar com atitude alegre, feliz de quem está indo adorar a Deus. São escolhas ou não são? Não é apenas grandes coisas, né? São coisas que vai ficar marcado como sendo ali um marco na vida da pessoa. São sim marcos, mas que muitas vezes são esquecidos, mas são presentes e são importantes. Nós somos frutos, como eu disse, das nossas escolhas. E aí, amados, voltando a falar do fermento, entendendo agora colocando a ideia que Paulo sugeriu nisso tudo que nós falamos. O fermento, como eu disse, você não precisa, por exemplo, de 1 quilo de fermento para 1 quilo de farinha para fazer um pão, por exemplo. Não. Você precisa de 1 quilo de farinha e uma colherzinha ali de fermento. E quando você faz o processo de fazer um pão, né? Você vai lá, mistura tudo, aí sova a massa para poder ficar bem misturada ali, aquele fermento com a massa, com o trigo. E aí deixa descansar. Aí quando você deixa descansar, ela vai crescendo, as bolinhas vão nascendo ali, os gases vão sendo liberados e vira aquela massa enorme, 3, 4, 5 vezes maior do que o tamanho inicial. E o que Paulo diz, justamente isso, só precisa de um pouquinho para levedar toda a massa, vou usar esse termo, contaminar toda a massa e provocar uma grande mudança ali transformar praticamente em outra coisa. Deixa de ser aquele bolinho de trigo ali e passa a ser uma massa enorme. E trazendo isso, para tudo isso que nós falamos sobre a questão das escolhas. Essas escolhas, elas são esse fermento. Nós somos essa massa. Nossa vida é essa massa. E quando nós tomamos decisões, essas decisões, elas impregnam, vamos dizer assim, elas contaminam essa massa que é a nossa vida. E aí isso vale para coisas boas, para coisas não tão boas e para coisas ruins. Decisões e escolhas boas ou ruins, elas terão consequências. E como nós discutimos, nós falamos, a nossa vida, nós somos integrais. Então, não há como você dizer que na sua vida pessoal você está muito bem, que você cuida das suas decisões, você é íntegro no sentido de ser correto, de ser certo nas suas decisões, de ser justo nas suas decisões, mas no seu trabalho você não é tanto assim. Você abre pequenas concessões, já vamos falar sobre isso. Quando você toma essas decisões, essas pequenas concessões, e isso é numa área da sua vida, fatalmente, amados, todas as áreas da sua vida, elas serão alcançadas por as consequências dessa decisão. Apesar de não parecer muitas vezes, mas ela vai gerar essas consequências, e isso vai impactar as nossas vidas. Se você cuida do seu ministério, por exemplo, eu sou cristão, então eu cuido do meu ministério, e eu me dedico, eu faço caridade, eu cuido do trabalho, eu invisto no reino de Deus. Mas na sua vida pessoal,
você tem escolhas que não são as adequadas. De repente você trata seu marido ou sua esposa não com o respeito que eles merecem. Você evita, por exemplo, de ter conversas difíceis e fica vivendo, vamos dizer assim, uma mentira. Aí eu peço licença para fazer uma parte com relação a isso. Muitas vezes, amados, esse fermento que contamina numa situação, de um relacionamento familiar, num relacionamento interpessoal, ele é travestido, vamos dizer assim, de uma coisa boa. Eu acho que eu já trouxe essa discussão, algo semelhante aqui, em outro momento. Mas eu queria trazer novamente, peço licença para vocês. Às vezes, evitar um conflito é uma coisa ruim, quando a gente imagina isso, conflito não é bom. A gente já tem no nosso imaginário, quando você pensa conflito, não tem como pensar que conflito é algo bom. A gente não quer conflito. Então, por não querer conflito, muitas vezes nós evitamos de ter conversas difíceis, e aí nós vivemos uma não verdade. Vamos usar assim, para ser mais brando. Uma não verdade. Como seria isso? A minha esposa, ela fez algo, ou ela tem uma atitude que me incomoda, que eu não gosto. E que toda vez que ela tem isso me incomoda profundamente. Mas eu não quero conflito. Eu vou falar sobre isso. Não, eu não quero conflito. Então o que é que eu faço? Eu evito de ter essa conversa. E eu digo, finjo que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Porque aquilo é um fermento que está ali contaminando a minha alma, contaminando uma área da minha vida, que fatalmente irá contaminar outras. É por isso, amados, que muitas vezes nós vemos que relacionamentos eles terminam, e aí as pessoas pensam, mas por que? Não tem nenhum grande problema, não tem uma traição, não tem nada, é uma coisa tranquila, porque simplesmente foi contaminada essa vida, por uma área da vida, às vezes uma bobagem, que foi se avolumando e crescendo, até que ela não tem como ser evitada. Ela incomoda tanto que contaminou outras áreas da nossa vida, e aí você vê isso se repercutindo na vida profissional, nos relacionamentos interpessoais, além do próprio casamento. Precisamos ter isso em mente. O fermento, ele contamina toda a massa. E aí não tem como você isolar uma área da massa, ou seja, uma área da sua vida. Ela vai tomar conta de todas as áreas da sua vida. E sabendo disso, amados, nós precisamos fazer algo, O que é necessário fazermos? Nos blindar, não abrir concessões, pequenas concessões. O Espírito Santo que habita em mim, em você, aqueles que não creem chamam de voz da consciência, ou seja lá o que for. Nós que cremos, nós temos o Espírito Santo de Deus, o conselheiro. Jesus Cristo, Ele conseguiu essa presença maravilhosa para nós a um preço muito alto. Ele disse que Ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse e Ele estivesse conosco até a consumação dos tempos. Ou seja, o Espírito Santo hoje é o Emanuel, Deus conosco. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se comunica. Ele se comunica conosco. A capacidade de ouvir essa voz, de discernir essa voz, o que vai ditar é através da intimidade que nós temos com Ele.
quanto mais intimidade nós temos com o Espírito Santo, mais nós seremos sensíveis à sua voz. O pastor Zuélio costuma sempre falar assim, né, quando ele vai falar sobre essa intimidade com o Espírito Santo, usando a analogia com a intimidade de um casal, né? Um casal, quando ele já tem muita intimidade, basta um olhar, né? E a comunicação é só pelo olhar. Nós maridos sabemos, né? Quando a esposa olha assim, a gente já sabe que tem alguma coisa comunicado ali, a gente entende já de cara. Então, bem assim é o Espírito Santo. Quando nós temos intimidade com Ele, quando vier uma escolha, por mais simples e cotidiana, o Espírito Santo incomoda, sabe? Sabe quando você chega aqui assim e você, sei lá, teve algum problema e se atrasou no seu trabalho, precisou se atrasar, um descuido, vamos dizer assim, fiquei um tempo mais, demorei a sair de casa, eu acabei me atrasando para o meu trabalho, e aí você é tentado a dizer, olha, o trânsito estava terrível, por isso eu estou chegando atrasado hoje. O Espírito Santo incomoda na hora que você faz isso. Dependendo da intimidade que você tiver, é como se fosse, desculpe esse termo, como se fosse as unhas num quadro negro. Sabe aquele negócio que incomoda? É bem assim. Então, quanto mais intimidade você tem, mais o Espírito Santo vai ser audível, a voz dele vai ser audível em seu coração. Então, o que é que fazemos? Buscamos essa intimidade com o Espírito Santo. Orem falando com o Espírito Santo, que é Deus conosco, presente, em todo o tempo. Não é quando nós viemos para esse lugar adorar a Deus. Aqui é só um lugar onde nós congregamos, onde nós nos unimos para fazer a mesma coisa, louvar e adorar a Deus, juntos, como um grupo. Mas o Espírito Santo, ele está conosco em todo o tempo. Quando você acorda, quando você dorme, quando você vai no seu carro, quando você está tomando banho, o Espírito Santo, ele está presente em todo o tempo. E não precisa de uma atmosfera espiritual para falar, para acessar o Espírito Santo. É em todo o tempo. Amados, como eu disse, essa intimidade, ela nos dá sensibilidade. Só que a falta da intimidade e a contaminação, vamos dizer assim, pelo fermento, ela nos faz ficar insensíveis. Ou seja, vou usar esse termo, ela cala a voz do Espírito Santo. De que forma isso acontece? De forma muito prática. Se você ignora, você ouve a voz do Espírito Santo, opa, isso não está correto, e você deliberadamente você ignora, você vai se tornando insensível, até chegar ao ponto em que você não vai mais ouvir, vai parecer que ele não está falando mais, porque a contaminação, né, essa fermentação, ela tomou conta de toda a massa. E aí você diz assim, aí é como eu falei, uma pequena concessão aqui na minha área profissional, que ela vai gerar dizer assim, a insensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo em uma área totalmente diferente da sua vida, na vida pessoal. E aí você vai se tornando habitual e comum essas pequenas concessões que se tornam grandes, até, amados, que chega um momento triste em que você não sabe onde está. Às vezes você está aqui, no meio da igreja, vindo a todos os cultos, mas incapaz de ouvir a voz do Espírito Santo, porque abrimos concessões, deixamos o fermento se alojar em uma pequena área da nossa vida, e ela contaminou toda a massa. Então, amados, não abramos concessões.
Não façamos concessões. Eu falei outro dia, no nosso encontro de homens, encontro do Farol 300, e eu disse isso para os nossos homens da nossa igreja. Sejamos fundamentalistas, vamos dizer assim, extremistas em falar a verdade. Em falar a verdade. E quando eu digo falar a verdade, não é não mentir. Quando eu falo em falar a verdade, é que se você não tiver, se aquilo que você vai falar não é verdade, é melhor você não falar. E se você está sentindo algo, se você está vivendo, você está vendo algo que te incomoda, você precisa ter essas conversas difíceis. As conversas difíceis é que nos fazem crescer. E quando eu falo conversas difíceis, não é apenas com o nosso cônjuge, não é apenas com nossos filhos, não é apenas com os nossos pais. São em todas as áreas. Às vezes é um amigo que já não é mais uma companhia boa para você. Mas por algum motivo você não pode simplesmente se afastar dele, não sei. Um irmão, é um cunhado, é alguém que você convive. Não abra mão de ter essa conversa difícil. Essa conversa difícil, ela vai trazer a edificação para você. Ela vai evitar de que essa concessão, dessa permissão de estar próximo daquela pessoa, sem ter essa conversa, contamine a sua vida. Então, são várias e várias nuances que nós precisamos encarar como sendo um fermento, não apenas as grandes escolhas, mas as pequenas escolhas da vida. Os nossos olhos, a escolha de olhar ou não olhar, a escolha de falar ou de calar, sabe? A escolha de comprar ou não comprar. Todas essas escolhas, elas nos definem e elas contaminam, elas geram consequências, que essas consequências elas vão nos acompanhar por toda a nossa vida. Então, amados, para encerrar, eu gostaria de novamente enfatizar: sejamos extremistas mesmo. Vou usar esse termo que muitas vezes é usado de forma pejorativa, mas seremos extremos em falar a verdade. Não caia na tentação para sair de uma situação desagradável, falar algo que não é totalmente a verdade. É melhor você passar pela situação desagradável. Deus vai te honrar. É melhor também você abrir mão, eu vou falar um negócio muito sério, abrir mão de um determinado lucro, de um aparente lucro, se aquilo não for totalmente correto. Você sabe o Deus que você serve. Eu creio que assim como eu, você acredita que você chegou onde você está, não foi simplesmente porque você é uma pessoa capaz, esforçada, dedicada. Tudo isso contribuiu, mas você chegou onde você está porque Deus o colocou aí. Deus nos trouxe a este lugar, e esse mesmo Deus que te trouxe até aqui, Ele pode te levar muito além. Não abra concessões, não aceite se colocar em uma prisão. Jesus, Ele veio para nos libertar. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio nos libertar. Quando nós nos colocamos sobre o grilhão de alguém, sabe? Quando nós aceitamos determinadas ofertas, nós saímos dessa liberdade e nos colocamos em uma prisão. Nós tiramos a honra
do Altíssimo e colocamos a honra na nossa esperteza, colocamos a honra no benefício de alguém, na bondade de alguém. Seja extremista nisso. Não aceite ofertas que irão contaminar a sua vida. Pastor, mas é uma besteira. Todo mundo faz. É uma besteira, todo mundo aceita. Se eu não aceitar, eu vou estar sendo besta, desculpa o termo, vou estar sendo bobo. Deus, Ele vai te honrar na sua decisão. Quem crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Deus vai te honrar nas suas decisões. Seja, como eu disse, extremista. Seja extremista, não abra concessões. Eu convido você a ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Agradecer a Ele por esse momento. Oh Deus querido, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, este lugar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ajudou diante de todos os desafios que nós enfrentamos. Meu Deus, parecia que nós não iríamos conseguir. Muitos aqui, Pai, estão vivendo esse momento agora. Parece que não vão conseguir, não ver uma saída. Mas certamente, Pai, assim como muitos de nós já passaram e hoje olham para trás e agradecem, são gratos por aquilo que aconteceu, esses que também estão vivendo hoje, eles terão uma oportunidade de olhar para trás e ver que não era nem tanto assim, diante do nosso Deus, é insignificante. Meu Deus, traz paz, Senhor, ao nosso coração, diante das escolhas, das decisões que precisamos ter. Aguça os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala aos nossos ouvidos, e isso seja algo que não haja dúvida, que não tenhamos dúvida alguma da origem dessa voz, meu Deus. Nos mostra, Senhor, o que é ético, o que é correto, o que agrada ao Teu coração, para que possamos, meu Deus, agradar a Ti. Essa é a essência da adoração, meu Deus. Nós queremos agradar a Ti, nós queremos satisfazer e alegrar o Seu coração, meu Deus querido. Nos ajuda a tomar essas decisões e muitas vezes de ter conversas difíceis, desagradáveis, até mesmo, Senhor, abrir mão de muitos chamados benefícios. Mas nós cremos, meu Deus, que o Senhor nos honra, que o Senhor cuida de nós e continuará cuidando. Assim, meu Deus, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Senhor, as tempestades, as lutas, nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e até aqui o Senhor nos ajudou. Não há porquê, meu Deus, nós não acreditarmos, nós não confiarmos que o Senhor irá cuidar daqui por diante. Nós somos gratos, Senhor, a Ti. Nós queremos honrar-te, Senhor, com as nossas escolhas, porque as nossas escolhas, elas nos definem, e queremos ser, meu Deus, nos tornar algo que agrade ao Senhor.
algo que seja, meu Deus, adorável a Ti, meu Deus. Nós somos uma oferta viva no Seu altar. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Sobre as águas do aleluia. Amados, eu recebi uma informação que alegrou muito meu coração. Eu não sei se todos aqui já fazem, acredito que não todos, né? Mas se você não faz parte do FTL, Farol em Todo Lugar, procure saber, se interesse por saber o que é isso, que movimento é esse, o que é que está acontecendo em nossa igreja. São pequenos grupos, cultos que acontecem em diversos lugares da nossa cidade. A nossa igreja, ela tem uma característica interessante. Ela não é uma igreja de bairro. Nós estamos num bairro, mas a maioria dos nossos membros, eles moram distantes. E aí, nesses lugares distantes, nós temos grupos que se reúnem para adorar a Deus. Amados, quando você entra aqui para adorar a Deus, para louvar a Deus, a cultuar, você tem centenas de pessoas aqui que às vezes você não consegue conhecer. Você pode até conhecer uma ou outra, e muitas vezes pode acontecer de você entrar e sair e não se relacionar com ninguém, a ninguém saber o que é que você está vivendo, o que é que você está sentindo, o que é que você está passando. Não tem uma pessoa para orar por você, muitas vezes. E aí, quando você está num FTL, você tem um pequeno grupo que te conhece pelo nome, que olha para você e vai dizer: meu irmão, minha irmã, parece que você está meio triste hoje, você está diferente, posso orar por você? Uma pessoa que você vai ter de repente, entre eles ali, uma afinidade, aqui você vai falar de um problema que você está vivendo e vai pedir oração por ela. Amados, isso você não consegue ter apenas cultuando como nós estamos hoje, fazendo hoje. Isso é maravilhoso. Eu estou falando isso e falei de algo que eu soube, que ontem tivemos uma reunião do FTL, lá no Luzia, né, Passos de Fé, né, no Luzia, que 2 pessoas aceitaram Jesus, na verdade 3, mas 2 estão aqui, e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Se vocês se sentirem à vontade, eu gostaria de chamá-los aqui na frente. Vocês já confessaram, já fizeram uma oração lá junto com o FTL, mas eu queria fazer junto diante da igreja. Seria Everton e Bruna. Eles se encontram aí. Vocês querem vir aqui à frente? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria também aproveitar, diante de tudo que nós falamos aqui hoje, e tudo que foi dito, e tudo que você entendeu, que você recebeu, se você está aí e você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é o momento. E eu vou estar orando por você aqui junto com eles, junto com esses que aceitaram Jesus no dia de ontem. Se você quer aceitar Jesus, a qualquer momento, você pode levantar sua mão, pode vir aqui à frente, e a igreja está orando junto com você. Amém? A qualquer momento vocês podem vir, viu? Esse casal, como eu disse, eles fazem parte foram convidados para um FTL, e lá eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, tomaram a melhor decisão da vida deles, e eles fizeram sim uma oração de confissão de fé, lá junto com a igreja, junto com aquela igreja representada lá no FTL, mas eu gostaria de convidá-los para diante da igreja, essa representatividade, nós estamos orando. Vocês aceitam isso? Pega assim a sua mão direita, pega a sua mão direita, e repitam comigo: Senhor Jesus, eu o aceito como meu Senhor e como meu Salvador, e te prometo que a partir de hoje eu viverei a minha vida para adorar e para honrar o teu nome. Escreve o nosso nome, Senhor, no livro da vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. E eu convido agora a igreja, a colocar sua mão, impor suas mãos. Aqui nós estaremos orando por ele agora. Peço que vocês coloquem as mãos assim para receber a oração da nossa igreja.
Deus querido, muito obrigado, Senhor. Sua palavra diz que há uma festa no céu quando isso acontece, quando pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Nós nos alegramos, Pai, porque esse grupo estará lá no bairro Luzia, tão distante aqui da sede, meu Pai. O Senhor preparou para que esse casal estivesse lá e ouvisse a palavra de Deus, e o Teu Espírito Santo, que habita em todos nós, tocou o coração deles, e eles sim, através dessa confirmação, eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Assim como eles pediram, meu Pai, nós como igreja pedimos que o Senhor escreva os nomes deles no livro da vida. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem-vindo. Deus abençoe. Amém. Vamos para casa? Viver o restante do nosso fim de semana aí, do nosso domingo. Deus querido, obrigado, Senhor, por tudo que foi tratado no dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela palavra, pelos louvores entoados. Obrigado por tudo que nós sentimos de Ti, meu Deus, que recebemos de Ti. Leva-nos em paz aos nossos lares, guardados pela Tua maravilhosa mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja com todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Tenham um restante de domingo abençoado. Em nome de Jesus.